Está começando agora o Rádio MP Entrevista. No programa de hoje, você vai conhecer uma iniciativa que transformou histórias de amor em cidadania. O Ministério Público de Minas Gerais promoveu um mutirão de casamentos que beneficiou dezenas de casais no norte de Minas, garantindo dignidade, direitos e a realização de um sonho. Para falar sobre essa ação, o Rádio MP Entrevista conversa agora com a promotora de justiça Ana Carolina Klebiker, que explica como o mutirão foi organizado e o impacto social dessa iniciativa para as famílias atendidas. A promotora, explica pra gente como foi esse mutirão realizado no norte de Minas e qual que é a importância dele. Foi um ato muito importante para a comunidade que privilegiou, que prestigiou direitos fundamentais e principalmente a segurança jurídica desses casais. É importante esclarecer que existe uma diferença entre a união estável e o casamento. A união estável, ela é prevista no Código Civil e ela é uma convivência pública, contínua e duradoura com a intenção de constituir família. A união estável, ela existe pelo fato da convivência e ela pode ser reconhecida judicialmente, como também pode ser formalizada por escritura pública. No entanto, há custos, emolumentos nesse caso. Já o casamento, ele é um ato civil formal que é feito perante uma autoridade competente e ele já nasce documentado. E isso evita inúmeros conflitos posteriores e por isso traz segurança jurídica para o casal e também para sua família. Embora haja essa diferença, eu acho importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal, há muito tempo, já consolidou o entendimento de que a união estável e o casamento são entidades familiares protegidas pela Constituição Federal e que é vedado o tratamento discriminatório entre elas, inclusive em questões sucessórias. E, além disso, o STF também já reconheceu que a união estável entre pessoas do mesmo sexo é uma entidade familiar com os mesmos direitos e deveres das uniões heteroafetivas. Portanto, esse mutirão, ele foi feito entre pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexos diversos, sem nenhuma diferenciação. Em Rio Pardo de Minas, o mutirão beneficiou 47 casais. Isso aconteceu através de uma iniciativa do Tribunal de Justiça pelo Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que não atua apenas judicialmente, mas também de forma extrajudicial. Então, o pessoal do Sejusc de Rio Pardo começou a receber várias demandas nesse sentido de pessoas buscando orientações para fins de reconhecimento da união estável e posterior conversão em casamento. Então, foi publicado um edital para que os casais interessados se inscrevessem e fizessem uma habilitação simplificada, entregando documentos pertinentes, documentos que comprovassem essa relação, essa união estável e também arrolando testemunhas que comprovassem essa relação contínua e duradoura com a intenção de constituir família. O que aconteceu foi a conversão da união estável em casamento? Na verdade, primeiro foi o reconhecimento dessas uniões estáveis e a imediata conversão em casamento. Então, todo esse procedimento que foi feito no Sejusc no primeiro momento de habilitação, entrega de documentos, foi para que a união estável fosse reconhecida. Foi feita após a entrega desses documentos, eles fizeram audiências com esses casais, onde eles comprovaram a união estável e no mesmo ato, o reconhecimento da união estável foi homologado e convertido imediatamente após convertido em casamento. E posteriormente foi feita uma cerimônia de entrega das certidões de casamento, de uma forma simbólica. Por que foi necessário fazer um mutirão? A questão do reconhecimento da união estável e da conversão em casamento, ele pode ser feito tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. No entanto, isso gera custos para as pessoas. Pode ser feito por cartório, né, judicialmente, através de um processo, uma sentença judicial, e extrajudicialmente através de escritura pública no cartório. Só que isso gera custos para essas pessoas. O que a gente percebeu é que muitos desses casais, se não a maioria deles, não havia ainda regularizado a situação
em razão de questões financeiras e também por desconhecimento da legislação. Eles não sabiam como fazer isso. E esse procedimento judicial e até mesmo perante o cartório, ele é mais burocrático. Então, isso traz mais entraves para as pessoas, especialmente para aquelas pessoas mais humildes. Não tem custo para os casais? Esse mutirão, ele foi feito em parceria com outras instituições, inclusive com o cartório de registro civil. Ele foi feito sem nenhum custo para os casais. Eles não tiveram que pagar nenhum emolumento para isso. As certidões de casamento foram emitidas pelo cartório de forma gratuita e a celebração para a entrega dessas certidões, ela foi feita em parceria com o município. Essa atuação conjunta das instituições possibilitou esse acesso dos casais à cidadania, né? Esse mutirão, ele prestigiou muito e garantiu segurança jurídica. E isso converte em favor da própria sociedade, porque são famílias que estão se formando. O compromisso do próprio Estado com a preservação das famílias é um compromisso constitucional, inclusive, e que reverte em favor da própria sociedade. Qual que é a diferença, qual que é a vantagem para o casal que está em união estável passar para esse regime de casamento mesmo? O principal impacto é a segurança jurídica e a facilidade de comprovação. Quando a gente fala de segurança jurídica, a gente está falando justamente disso, de comprovar essa união. Com o casamento, o casal ele passa a ter um documento imediato, que é a certidão de casamento, que comprova o vínculo e a data do início desse vínculo. Simplifica situações rotineiras, como, por exemplo, a assinatura de um contrato, como também questões mais sensíveis, relativas a direitos patrimoniais, direitos, porque a união estável e a posterior conversão em casamento fixam um regime de bens, impacto também nos direitos sucessórios, em benefícios previdenciários, questão de dependência, tomada de decisões em situações mais relevantes, como representações, autorizações em contextos familiares. Tudo isso é facilitado através do casamento, porque não há discussão, há uma certidão de casamento, que é um documento público, que comprova a data do início dessa relação. Já a união estável, ela gera efeitos, só que muitas vezes ela vai exigir prova. Geralmente isso surge em situações de conflito, que depende de um reconhecimento formal. Como é que o Ministério Público atua numa situação dessa? O Ministério Público, ele participa do reconhecimento da união estável e conversão em casamento quando há interesse de incapaz, por exemplo, no caso de filhos menores de idade, pessoas interditadas ou pessoas sob curatela, e ele também atua quando existe um conflito de interesse entre as partes, uma discussão sobre o início da data da união, uma controvérsia sobre o regime de bens, os reflexos patrimoniais. Do ponto de vista social, o Ministério Público ele participa como uma instituição de defesa da ordem jurídica dos direitos fundamentais, especialmente quando essa iniciativa está vinculada à promoção da cidadania e o acesso a direitos. Essa união, ela é um compromisso do Estado com a cidadania, com a construção de uma sociedade mais justa e solidária, porque ela fortalece o afeto, o diálogo, o cuidado, os valores que sustentam as famílias e, consequentemente, que sustentam a sociedade. Portanto, há um interesse social nesse tipo de mutirão e que enseja, que chama a participação do Ministério Público. Então, a nossa participação é tanto jurídica, do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista social. Essa foi a entrevista com a promotora de justiça Ana Carolina Klebiker, que falou sobre o mutirão de casamentos realizado no norte de Minas, uma iniciativa que garantiu cidadania, direitos e novos começos para dezenas de casais. O Rádio MP Entrevista fica por aqui. Acompanhe outras ações do Ministério Público de Minas Gerais em defesa da sociedade. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.